rádio que toca palhoça. Olá, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Saúde Mental em Foco. Eu sou a Maria de Lourdes Bastos, sou psicóloga e já estou há bastante tempo pensando nesse projeto de um podcast que possa estar discutindo, refletindo, apresentando dados, trazendo temas diretamente relacionados à saúde mental. Como é o nosso primeiro podcast, então eu pensei em primeiro estar me apresentando. Eu sou psicóloga, tenho 58 anos, sou natural da cidade do Rio de Janeiro, mas vim com 12 anos para Florianópolis, então meu coração é dividido, metade é carioca, metade é catarinense. Gosto demais da minha profissão, sou apaixonada por ela e tenho uma trajetória aí que lá se vão 30 e tantos anos, né? Lá bem cedinho, lá aos 17 anos, eu entrei na universidade não para fazer psicologia. Acabei entrando para fazer serviço social, fiz serviço social, eu sou assistente social também. Cursei na UFSC, né? Me formei em 1988, mas desde a época que eu era estudante de serviço social, a psicologia sempre estava ali guardada em algum lugar do meu mundo interno. E o tempo foi passando, a vida foi passando, muitas coisas foram acontecendo. E quando foi no ano 2000, quando eu terminei um mestrado, eu decidi retomar esse projeto antigo. Então, eu já quero dizer algo muito importante para vocês. Um sonho, ele nunca deve ser deixado guardado numa gaveta com chave. Um sonho, ele deve ser sempre deixado guardado numa gaveta sem chave, para que a qualquer momento da nossa vida nós possamos transformá-lo num projeto de vida, para que nós possamos torná-lo realidade. E foi isso que eu fiz com a psicologia. E aí eu fiquei 3 anos amadurecendo essa ideia. Na época eu era professora na Unisul, depois eu vou contar um pouquinho para vocês dessa experiência. E em 2003 eu resolvi abraçar esse sonho. Muito poucas pessoas me apoiaram. Eu estava num meio acadêmico, universitário, meus colegas perguntavam para mim, mas por que você não vai fazer um doutorado? Eu dizia, não, porque o doutorado não tem a ver comigo, né? Com a minha vida, com os meus projetos nesse momento. Eu quero fazer psicologia, eu quero me tornar psicóloga clínica, eu quero contribuir para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, para que as pessoas tenham uma melhor saúde mental. E aí eu iniciei esse projeto, me formei em 2008 na Unisul, e desde então, desde 2008, eu atuo como psicóloga clínica. Foram muitas as experiências ao longo aí da minha trajetória profissional. Eu trabalhei muitos anos como docente, iniciei a minha carreira profissional na Penitenciária Estadual de Florianópolis, né? Trabalhando como assistente social, foi uma experiência fantástica. Depois eu trabalhei em empresa, ou seja, né, até que eu cheguei à carreira de docente, dei aula há quase 20 anos no ensino superior, tanto em nível de graduação como pós-graduação. Trabalhei muito tempo com educação à distância, na Unisul, na Univale. Ou seja, né, tive uma experiência muito grande, inclusive dando aula no curso de psicologia da Univale em Itajaí. Mas a minha maior experiência enquanto docente foi no curso de serviço social na Unisul. Gosto muito, né, mas hoje, né, eu tenho o meu trabalho integralmente direcionado à clínica, à psicologia clínica. Tenho uma experiência também bastante significativa na política pública de assistência social, inclusive aqui no município de Palhoça. Eu atuei 5 anos aqui no município, trabalhando na política de assistência social. Trabalhei como psicóloga no CRAS, no CREAS,
Também trabalhei em nível de coordenação, de gerência de CRAs, também trabalhei em nível de gestão, como gestora da proteção social básica no município. Então, tenho aí uma caminhada, né? E atualmente eu também sou perita judicial nas comarcas de Florianópolis, São José e Palhoça. A Renascer Psicologia Especializada, ela é fruto de quase 15 anos de trabalho. A gente precisa acreditar nos sonhos, como eu falei para vocês antes, né? É muito importante acreditar nos sonhos. A Renascer é um espaço que foi criado com muito carinho. É um espaço que eu considero como sagrado. Eu tive a Renascer funcionando no meu consultório em Florianópolis durante muitos anos. Mas faz 2 meses que eu trouxe a Renascer para Palhoça. Então, a Renascer, ela está localizada no bairro Pagani, na rua Joci José Martins, número 247, sala 112, no edifício PME Business Tower. Se você tem interesse em conhecer esse espaço, entre em contato comigo. Lá você vai ter o cuidado com a sua saúde mental. Lá você vai ter o cuidado com o seu momento de instabilidade emocional. A Renascer, ela atende tanto presencial quanto online. Eu trabalho com psicoterapia infantil, adolescente, adulto, casal e família, e também estamos aí com algumas novidades de alguns serviços novos, como oficinas das emoções para adolescentes, como grupo de orientação de pais, assessoria para pais de adolescentes, grupos de orientação profissional para jovens e adolescentes e também o trabalho de orientação profissional para jovens e adolescentes de forma individual e também a possibilidade de palestras para escolas e empresas com temas diretamente relacionados à temática da saúde mental. E aí, já aproveitando, eu gostaria de estar apresentando aqui qual é a proposta desse podcast, né? Saúde Mental em Foco. É muito importante que haja cada vez mais espaços de discussão, de reflexão, de orientação, de informação sobre saúde mental. Porque ainda temos muito preconceito, ainda temos muita discriminação, ainda temos uma visão muito distorcida do que significa saúde mental. Então, esse podcast, ele está diretamente relacionado, está diretamente focado a ser um espaço de utilidade pública, onde as pessoas saibam que toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, das 10 às 10h30, porque serão podcasts de 30 minutos, ali, naquele horário, você vai poder se deliciar de momentos que serão alguns só comigo, onde eu estarei trazendo temas, como eu falei, relacionados à saúde mental, os mais diversos, e também teremos alguns podcasts com a presença de convidados. Por que isso? Porque quando a gente fala de saúde mental, nós estamos essencialmente falando de um trabalho interdisciplinar. Então, que envolve profissionais de várias áreas do conhecimento, como psicólogos, psiquiatras, neurologistas, nutricionistas, farmacêuticos, educadores físicos. Ou seja, nós temos aí pedagogos, nós temos uma gama, enfermeiros, nós temos uma gama de profissionais que atuam com a saúde mental. Se nós conseguirmos ter esse olhar mais ampliado da saúde mental. Então, eu espero que vocês gostem muito desse espaço,
porque é um projeto novo, como eu falei para vocês, e que eu estou muito motivada, muito animada para estar aqui toda semana com vocês. Então sejam todos muito bem-vindos. E como eu digo, vem renascer comigo, porque aqui você vai ser acolhido. Então, tendo feito essa primeira apresentação, né, aí para vocês, eu gostaria de estar falando um pouco sobre o trabalho do psicólogo na saúde mental. É muito importante que nós possamos desmistificar o atendimento e a atenção à saúde mental. Muitas pessoas têm medo, têm receio de buscar ajuda e de serem taxadas como loucas, por exemplo. Então, a falta de esclarecimento, a falta de informação e o entendimento, né, distorcido do que significa o cuidado à saúde mental acaba por prejudicar a vida das pessoas de uma maneira geral. Por quê? Porque se eu não prestar atenção aos sinais que o meu corpo está dando, não estiver atenta aos sinais que o meu corpo e a minha mente estão dando, eu não vou buscar ajuda. Então, eu vou falar agora de algo muito elementar, mas que talvez algumas pessoas não tenham esse conhecimento. O psicólogo, ele é um profissional da área da saúde mental que ele realiza um curso, né? Ele faz um curso de graduação que tem duração de 5 anos. E esse profissional, na grande maioria das vezes, ele ainda realiza uma pós-graduação que é em nível de especialização, que ainda dura mais 1 ano e meio, e se for com uma formação junto, são 3 anos. No meu caso, eu sou psicóloga clínica, especialista em psicologia clínica e atuo tanto na abordagem sistêmica como na terapia cognitivo-comportamental. Então, esse é um profissional que está preparado para realizar uma escuta qualificada e acolher todo tipo de sofrimento que proporciona um momento de instabilidade emocional nas pessoas que estão sendo acometidas por ele. Então, nós podemos ter sofrimentos que são da ordem cognitiva, ou seja, do nosso pensamento. Nós podemos ter sofrimento que também envolve as nossas emoções, e temos também sofrimentos que envolvem o nosso comportamento. De uma maneira didática, nós podemos explicar isso de forma separada, mas, na verdade, o que a gente está falando é que nós temos um modelo cognitivo que envolve pensamento, cognição, que envolve emoção e que envolve comportamento. E esses 3 aspectos que estão envolvidos nesse modelo vão dar o tom para a forma como nós nos relacionamos conosco, com o mundo, com as pessoas e com o nosso futuro. Então, o psicólogo, ele vai atuar diretamente identificando como estão as nossas cognições, como estão as nossas emoções e como estão os nossos comportamentos. Então, por exemplo, se eu tenho um pensamento disfuncional, porque assim, a nossa mente ela não para, né? O pensamento, ele vem através de um fluxo. Então, às vezes, é tão rápido,
que a gente nem se dá conta. Às vezes são pensamentos que ficam ali o tempo inteiro, martelando ali na nossa cabeça, né? São o que a gente chama de pensamentos obsessivos. Se nós estamos com os nossos pensamentos nos atormentando, provocando sofrimento, o que vai acontecer com as nossas emoções? Elas vão ser atingidas. Então, nós podemos ficar tristes, nós podemos ficar com a nossa autoestima baixa, nós podemos sentir medo, nós podemos sentir desespero, nós podemos sentir muita raiva. E aí, isso também vai alterar o nosso comportamento. Por exemplo, nós podemos ter um comportamento de esquiva, né? Ou seja, não irmos em algum local, fugirmos totalmente daquela situação. Nós podemos ficar paralisados diante de alguma situação. Então, o nosso comportamento, ele vai estar diretamente relacionado aos nossos pensamentos também, porque as nossas emoções vão estar afetadas. Então, o psicólogo é aquele profissional que vai nos ajudar a lidar com as mais diversas situações que estão nos provocando instabilidade emocional, como eu falei anteriormente. Que situações são essas, né? Dificuldades de relacionamento conjugal, vou citar algumas, né? Dificuldades de falar em público, uma tristeza que não nos deixa, uma dificuldade de dormir, uma insônia, problemas de relacionamento familiar, problemas de saúde que estão prejudicando as nossas emoções. Muitas vezes a gente acaba recebendo, por exemplo, um diagnóstico de uma doença crônica e a gente fica muito abalado emocionalmente, então a gente também está precisando de ajuda. Às vezes a gente está com pensamentos, como eu falei antes, que não nos deixam, né? Aquela preocupação constante o tempo todo ali na nossa cabeça. A gente quer pensar em outras coisas e a gente não consegue pensar, fica o tempo inteiro ali atormentado. Então, a gente precisa, né, de ajuda especializada. Às vezes a gente não consegue parar o tempo inteiro. A gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e a gente não consegue fazer nada direito. Às vezes a gente se olha no espelho e não se reconhece mais. Às vezes a gente tem dificuldade de lidar com o processo de envelhecimento, porque a partir do momento que nós nascemos, nós já estamos envelhecendo. É um processo de degeneração celular. Nós já vamos envelhecendo. Mas nós vivemos numa sociedade que diz que nós temos que ser jovens o tempo todo, a vida inteira. E não, nós envelhecemos sim. Então, muitas pessoas entram em depressão quando vão se dando conta de que a idade está passando. Então, também, muitas vezes, é importante que essas pessoas busquem a ajuda de um psicólogo. E eu poderia citar muitas outras situações aqui, né? Às vezes tem uma dúvida que é bem importante estar esclarecendo aqui. É a seguinte pergunta: eu procuro um psicólogo ou eu procuro um psiquiatra? Gente, você pode procurar um ou outro. Se forem profissionais qualificados, capacitados, e entenderem que a saúde mental ela é trabalhada de forma interdisciplinar, tá tudo certo. Por quê? Vou explicar. Se você vai primeiro num psicólogo e você está com um quadro de depressão grave, ou se você
está apresentando uma tristeza profunda nos últimos 30 dias, todos os dias, na maior parte do dia, o psicólogo já vai, né, estar encaminhando, né, você para fazer uma avaliação psiquiátrica e vai trabalhar em conjunto com esse profissional. Não existe tratamento para depressão, para ansiedade, para vários transtornos mentais, sem que haja essa duplinha, pelo menos essa duplinha, psicólogo e psiquiatra. Então, não tenha medo, não tenha receio de pedir ajuda. Se você nunca fez terapia, entre em contato, busque conhecer um pouquinho mais, venha conversar comigo, encaminhe uma mensagem por WhatsApp. Não deixe que a saúde mental, não deixe para procurar, né, os cuidados com a sua saúde mental quando você estiver muito mal, quando você não estiver mais conseguindo trabalhar, quando você não estiver mais conseguindo se relacionar com as pessoas. Trabalhe em nível de prevenção. Quando seu corpo apresentar sinais, você não está conseguindo dormir, você está comendo muito ou não está comendo quase nada. Quando você está explodindo com as pessoas, quando você quer ficar isolado, quando você está com problemas gastrointestinais que estão relacionados a intensos sofrimentos, se você viveu algum trauma, procure ajuda, estarei aqui para ajudá-lo. Então, é muito importante que você olhe de forma preventiva para a sua saúde mental. Porque muitas vezes nós vamos nos deixando, né? Vamos nos abandonando. É muito interessante também colocar que as pessoas que nunca fizeram terapia, às vezes ficam imaginando assim, como é que será que é lá? Como é que será que acontece? O que será que acontece lá naquele espaço? Gente, não acontece nada de extraordinário. É um espaço onde você vai ser acolhido, você vai ser ouvido, onde você vai ter a garantia do sigilo das informações, do respeito ao seu sofrimento. E aqui é importante colocar que não existe um sofrimento que seja maior ou menor do que o outro. Existe o sofrimento. Então, por exemplo, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Eu posso ter uma agenda bem antiga da minha adolescência, eu estou com 58 anos, e essa agenda está cheia de anotações lá daquela época, dos amigos, das festas e tal. Aí eu tenho essa agenda guardadinha na minha casa como recordação. E aí entra um assaltante, leva várias coisas da minha casa, inclusive a minha agenda. Eu posso entrar em depressão por conta disso. Esse sofrimento é menor do que o de uma pessoa que perdeu um ente querido? Não. O psicólogo não olha dessa forma, que existe um sofrimento menor ou maior. Existe o sofrimento daquela pessoa. Desculpa, o sofrimento emocional. Só vou tomar um pouquinho de água, tá, pessoal? Uma outra dúvida, também bem recorrente, é assim, ó. Tá, mas por que eu vou pagar para ter atendimento com psicólogo se eu posso conversar com o meu líder religioso? Né? Eu posso conversar, se quem é católico tem o padre, ou quem é evangélico tem o pastor da igreja, ou quem frequenta lá um terreiro, né, de umbanda ou candomblé, vai falar com a mãe de santo, com o pai de santo, não importa, né, a crença religiosa. Para que eu vou gastar dinheiro procurando um psicólogo? Pessoal, eu já expliquei para vocês
Como é que o psicólogo se forma, né? Qual é a diferença? O psicólogo é o profissional que ele ama história. É apaixonado por história. Então, ele vai procurar conhecer a sua história. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos quem nós somos a partir das nossas primeiras experiências lá na nossa primeira infância. Os nossos pais, as pessoas que nos cuidaram, aquelas pessoas que estiveram mais próximas de nós. Nós aprendemos a ser, nós aprendemos a significar o mundo, nós aprendemos a significar as nossas experiências, nós aprendemos a identificar, a manifestar as nossas primeiras emoções, a nos relacionarmos, a forma como nós nos relacionamos lá na primeira infância. Eu sempre trago um exemplo também bem elucidativo. Por exemplo, eu tenho 4 anos de idade, sou a princesinha da casa. De repente, a minha mãe fica grávida e vem um irmãozinho. É claro que um bebê vai demandar mais atenção dos pais, principalmente da mãe, né? E aí a minha mãe começa a dar mais atenção para esse bebê. Dependendo da forma como a minha mãe lida comigo, eu posso desenvolver um sentimento de abandono da minha mãe em relação a mim, que eu vou carregar lá para minha vida adulta e vou reproduzir nos meus relacionamentos. Então, a gente vai aprendendo a ser. Então, o psicólogo, ele vai fazer perguntas que são perguntas que têm objetivos de conhecer a nossa história, de nos ajudar a criar novas narrativas sobre a nossa história, para que nós possamos ressignificar vários traumas que vão, né, fazendo parte da nossa vida, para que nós possamos abrir um leque de opções. Às vezes a gente está olhando de forma afunilada, então a gente começa a ver outras possibilidades. Por isso, renascimento. Então, o psicólogo muitas vezes nos ajuda a nos reconectarmos conosco e a renascermos. Por isso que eu falo, vem renascer comigo. Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse primeiro podcast. E no próximo podcast, nós vamos estar trabalhando de forma mais específica a saúde mental, trazendo alguns dados relevantes da Organização Mundial da Saúde e fazendo algumas reflexões que com certeza irão contribuir para que você esteja mais atento ao seu corpo, à sua mente e ao seu autocuidado. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast.